Então, esse aqui é meu pai, Rogério. Ele trabalha com sistema de informação. Ele foi quem me introduziu a essa nossa tudo aqui. E pai, esse daqui é o Eduardo e o Leandro, são meus colegas de faculdade. Eles estão no meu grupo, meu trio, que a gente montou para fazer isso aqui. Primeiramente, eu queria saber em relação a qual foi o motivo que o senhor escolheu a área de tecnologia de informação como a sua profissão ou na área de estudo, inicialmente. Foi o ambiente, o contato com os programas, com sistemas do supermercado Daiane. Eu comecei a trabalhar lá e tinha acesso ao sistema onde fazia lançamento de mercadorias que eram recebidas pelo supermercado, que eram compradas, e a gente lançava notas fiscais. E o rapaz que tinha desenvolvido o sistema era irmão do meu chefe imediato, e ele sempre estava lá para efetuar qualquer correção, e ele pegava o notebook dele e abria a linguagem, a ferramenta para editar o código em Delphi, e fazia na nossa frente. Eu vi, fiquei impressionado. Eu queria fazer engenharia civil na UFAC, mas eu tinha que trabalhar durante o dia e a opção que tinha era sistema de informação à noite. E quando eu tive contato com esse programador, com o Wendel, que desenvolvia o sistema do Daiane, eu me interessei em fazer pela sistema de informação. Então foi porque eu só conheci alguém que mexeu na sua frente assim, que parecia o nosso outro mundo, e eu sou achei interessante. E eu manipulava o sistema que ele estava operando na minha frente, exatamente. Qual foi a principal dificuldade que o senhor assim, percebeu que teve quando estava ingressando no mercado de trabalho? Como você superou ela também? No mercado de trabalho, a maior dificuldade foi encontrar um nicho em que tivesse espaço para mim no que eu tinha conhecimento. Porque, por exemplo, todo e-mail que a gente recebia, ou proposta, ou oportunidade que tinha, eles pediam, por exemplo, banco de dados conhecimento, pediam conhecimento em MySQL, em Postgres e MariaDB e Oracle. 4 bancos de dados. Porém, Oracle é um SGBD que você utiliza baseado na ferramenta paga, no SGBD pago. Como é que você vai praticar, aprender? Aprender você pode até aprender a linguagem e tudo, mas para você praticar, tu precisa comprar uma licença do Oracle, que é um absurdo de caro. Esse tipo de coisa que mais dificultava. Eles pediam experiência de 2 anos pelo menos, em 4 linguagens de programações, mais estilização, como CSS, pedia o CSS mais atual, CSS2, CSS3 na época, HTML, pedia HTML5, pedia conhecimento de web semântica, pedia conhecimento de PHP, de Java, de jQuery, de Richface, Primeface, Hibernate, JavaScript, HTML, CSS, banco de dados, MariaDB, MySQL, Postgres, Oracle. Dava em total em torno de 15 a 20 conhecimentos específicos. E qual programador que recém egressa da faculdade, aliás, qual profissional que recém sai da faculdade e tem conhecimento dessas 20 linguagens envolvendo banco de dados, back-end, front-end, e com 2 anos de experiência quando você sai da faculdade nessas 20 linguagens, é difícil. E agora pedem full stack, né? E o cara tem que não só manjar, você tem que ter o CERN, tem que ter o time para fazer tanto front-end, que exige muita criatividade, além de usar UI e UX para poder fazer o front-end, e ainda mexer também com a parte de gerenciamento e administração de banco de dados e o back-end. E em linguagens que envolvem pelo menos 3 linguagens: Node.js, Laravel, PHP. É muito complicado. Agora está pior, hein, o stack. E a questão do front-end é uma dificuldade muito grande para quem tem que ser full stack, porque a parte de front-end exige muita criatividade, muita perspectiva de layout, abstração de UI e UX, e o back-end já não tem nada a ver com isso, mas exige uma capacidade de lógica, de raciocínio lógico, de abstração do mundo real para a linguagem de programação muito grande. E não tem nada a ver uma coisa, o back-end com o front-end, em relação a isso. É o mais difícil hoje em dia para quem sai da faculdade. São 2 habilidades completamente diferentes que não são muito compatíveis nessa área. Muitas pessoas não têm as 2 ao mesmo tempo, né? Sim, é como uma pessoa que tem facilidade para exatas e não para humanas, e outra pessoa que tem facilidade para humanas e não para exatas. No sistema de informação,
back-end é isso. Que habilidades e competências você considera essenciais para alguém que quer ingressar na área de TI? A parte de engenharia. Se você tem a engenharia de sistemas que envolve os padrões e os princípios de desenvolvimento de software, a linguagem vai ser o de menos. Se tu aprende a parte da lógica, a parte de orientação a objeto, a parte de requisitos do sistema, a parte de abstração, de princípios como o princípio da... Qual é o princípio agora? São os 5. Mas são os princípios e os padrões, a parte da engenharia. Da mesma forma, para construir uma casa ou para ter uma padaria, você tem que saber a base, tem que saber como construir, como deixar a infraestrutura pronta. Se você souber isso, aí você pode usar o que você quiser, você vai conseguir adaptar ela. Mas se você não tiver conhecimento do que são os padrões, os princípios e as diretrizes da engenharia do software, não adianta, você pode saber 10 linguagens de programação, você não vai conseguir desenvolver ela com a segurança, com a eficiência e a eficácia, a integridade e a usabilidade que é para ter um sistema. Como o senhor vê o uso da inteligência artificial de máquina no futuro das empresas? O que pode impactar isso? Rapaz, eu tenho um pé atrás a respeito disso, porque a inteligência artificial ela é feita baseada em aprendizagem. Vocês também vão estudar vocês vão ter uma matéria de inteligência artificial e de autômatos, e ela é baseada no conhecimento. Ela se baseia em aprendizagem, em repetição. Então, a inteligência artificial ela depende do que a gente fornece para ela poder ser inteligente. Se você fizer uma pesquisa agora mesmo no próprio Google, que também tem uma parte de inspeção de inteligência artificial, ou pelo Microsoft, que tem o Copilot, você vai ver que ela vai buscar informações que estão contidas na internet, que pessoas falaram sobre um tema, pessoas fizeram um artigo, ou fizeram uma monografia, um TCC. Ela vai buscar dessas informações que estão disponíveis na internet para te expor. Ela vai fazer um filtro, claro que ela vai buscar a informação mais correta possível, mas geralmente a informação mais correta é a informação que mais se repete. Porém, vocês sabem que hoje em dia tem muito situação de notícias sensacionalistas. Imagina que você diz que a cor azul agora ela é verde e um trilhão de pessoas no mundo, não um trilhão de pessoas, mas 1 trilhão de comentários ou de reportes acontecem dizendo que a cor azul na verdade é verde, e tu perguntar para a inteligência artificial o que é a cor azul, ela vai te responder que a cor azul é verde, porque a maior frequência, a maior repetição que tem na internet é que a cor azul é verde. E ela vai te falar uma mentira porque ela é baseada no que ela aprende, no que ela vê, no que ela encontra na internet. Então eu acho que é uma vantagem muito grande para uma empresa futuramente, mas é preciso ter uma cautela maior ainda, porque ela é também passível de erros, pior do que os humanos, porque ela baseia-se, na verdade, no acerto ou no erro do humano. A cibersegurança é um tema relevante hoje em dia. Quais medidas você recomenda para mitigar o risco? A primeira coisa é estudar. Quando eu estudei na parte de engenharia de software, um dos principais temas que a engenharia de software exige é a parte de segurança. Mas, se você pegar os livros de engenharia de software, eles estão ultrapassados em relação aos tipos de ataques, por exemplo, que existe atualmente, tanto a servidores quanto a banco de dados. O mais difícil de mitigar, de acabar, e é o mais utilizado, é a engenharia social. Então você faz um sistema, você tem que, um sistema ou um banco de dados qualquer, você tem que sempre estar prevendo o risco, desde o mais difícil, o mais complexo de ser executado, de ser efetuado o ataque, até o mais simples, que é a engenharia de software, que é como quando a pessoa manda um link para outra e fala assim: vixe, olha aqui, tu tá bloqueado, tua carteira de habilitação tá bloqueada, tem que entrar aqui nesse site e pagar R$25 para poder desbloquear a tua carteira. E a pessoa vai, coloca o CPF, coloca a senha, coloca o que tiver que colocar, o nome completo, data de nascimento, sobe foto da identidade, e a pessoa consegue entrar no teu site, no teu banco de dados, porque a pessoa forneceu para ela todos os dados. Quais tecnologias ou práticas você acredita que dominarão o mercado de TI nos próximos 5 a 10 anos? Rapaz, essa parte é muito complicada de dizer, porque eu já vi linguagens aparecerem e desaparecerem, e quando apareceram era uma coisa luxuosa. Por exemplo, eu trabalhei com... Deixa eu ver se eu lembro o nome da linguagem.
mas tinha uma coisa X. Eu sei que a gente desenhava o banco de dados, e com o desenho do banco de dados, a ferramenta é o Genexus, se eu não me engano, era o Genexus. Ele criava o front-end, criava o back-end, criava todo o CRUD, create, read, update e delete. Ele criava tudo. Você só informava os dados do banco de dados e podia colocar alguma especificação que queria no procedimento e ele criava tudo sozinho. Foi uma linguagem funcionária que eu fui trabalhar, tive acesso. Eu não fiquei porque pagava muito pouco e não demorou 2 anos, essa linguagem virou obsoleta e perdeu. O Java, qual a linguagem mais segura e melhor do que o Java que existia antes? Nenhuma. Agora já tem o Ruby e tem o... qual outro aqui? Ruby Rails e Python. São linguagens que não existiam antes do Java, passaram depois do Java. O Java hoje em dia ninguém quer trabalhar, mas as empresas ainda têm sistemas obsoletos e o sistema e sistemas que não saem do Java porque é a maior segurança, mas outros já estão usando Python porque se considera melhor do que o Java na parte de segurança equivalente. Para mobile também não existia nada, agora já existe várias. Uma já era mais usada, outras agora já não está mais em uso. É muito difícil para eu conseguir prever o que a tendência vai ser a tendência para os próximos 10 anos, porque existe uma volatilidade, muito volátil, mas uma coisa bem previsível, que é imutável. É que, como eu disse, a engenharia de software podem criar linguagem Java, PHP, Ruby, Python, ou seja o que for, ela vai ser criada, vai ficar obsoleta, mas a forma que você tem que fazer para garantir o sucesso do desenvolvimento, o sucesso do produto, a engenharia de software. Os princípios e padrões, eles são imutáveis. Em qualquer linguagem, você vai ter que saber usar os princípios e padrões. Se você não souber usar os princípios e padrões, você não vai ter segurança, não vai ter eficiência, não vai ter eficácia, não vai ter nada do que é o primordial, o diferencial no sistema, qualidade. Próxima pergunta é: o trabalho remoto ou híbrido está em alta. Como você acredita que isso afeta a TI, tanto em produtividade, tanto em oportunidades quanto em desafios? Como oportunidade, a maior facilidade e oportunidade é você ter mais de um trabalho, mais de uma renda e ter um horário flexível. E ao mesmo tempo, esse é o maior desafio. É você conciliar justamente 2 trabalhos, 2 rendas, um horário que você tem que dedicar, tem que ter uma disciplina muito grande, como eu disse anteriormente. Essa é a maior dificuldade. E ao mesmo tempo é a vantagem. Qual foi o projeto mais marcante em que você trabalhou? Assim, qual parte, qual coisinha que você pulou logo em mente? Com certeza foi o sistema de planejamento estratégico do governo. Vai elaborar um pouquinho ou não pode? Não pode, claro que eu vou policiar que eu vou falar, mas é um sistema que ele gerenciava todos os projetos, ações, metas e objetivos do governo em relação à disposição orçamentária e de benefício para a população, onde era definido todos os focos que tinham que atender a população, a zona, a área física, geográfica e também de orçamento de dinheiro, como que ia ser dividido, qual pessoal estaria envolvido, como que seria a evolução, o acompanhamento, os encaminhamentos, os relacionamentos, as interligações entre setores e órgãos e instituições, autarquias também, não por conta do que o sistema fazia, mas pela complexidade de fazer um sistema que não existia outro para você tirar como base, como exemplo. Você tem que entender, abstrair tudo que a equipe queria monitorar, ou queria fazer, ou queria registrar, e você tem que desenvolver o sistema baseado no seu entendimento, tendo que conciliar com tudo que eles queriam monitorar e fazer na vida real. Esse foi o maior desafio, foi o meu projeto que eu demorei mais tempo para poder desenvolver com uma equipe multidisciplinária, e o resultado foi excelente, mas foi um trabalho gigantesco e muito desafiador. Que impacto você espera deixar na área de TI ao longo da sua carreira? O senhor planeja um impacto mesmo na área da mistura da saúde com a tecnologia? Sim, em que eu ganhe muito dinheiro, esse é o que eu... É o plano, né? Mas claro que seja uma
eu sempre penso na parte do lado social, no lado humanitário, em que seja acessível a todo o nível social e que gere renda também, mas que não seja de uma forma que não gere renda a partir da exploração exagerada da população, do necessitado, da pessoa que necessita, que vai necessitar desse sistema, ou seja lá o que for. Por exemplo, eu vejo muito questão de sistemas para governos, que o sistema, a pessoa gasta, tem uma despesa, por exemplo, com equipe, com material, com ferramentas de 150 mil reais e cobra do governo 10 milhões, porque é parente, porque é um amigo, porque quer enricar, mas só que esses 10 milhões vai ser da própria população, vai sair dos impostos, vai se deixar de ir para uma escola para poder pagar uma pessoa que está querendo tirar vantagem em cima das outras. Então, eu penso nessa parte que meus sistemas que eu venho a desenvolver, que eu venho a produzir, interligando a medicina, visando a medicina, não tenha essa culpa, principalmente. Vou fazer uma pergunta que eu tenho muita curiosidade. Se o senhor tivesse a nossa idade, entre 19 a 20 anos, e com a tecnologia atual, qual você seguiria a mesma área que você seguiu anos atrás ou você faria algo diferente? Algo assim? Com certeza eu teria vindo para a Bolívia fazer medicina. Não, na realidade, quando eu estudava, quando eu ingressei, eu tinha três colegas, assim como vocês três, mas no meu caso éramos 4. Um deles, ele saiu no segundo semestre e desistiu. Na verdade, não desistiu, ele desistiu da faculdade e foi para o Paraguai estudar medicina. Quando eu terminei a faculdade, ele estava terminando também, porque eu atrasei 1 ano e meio por conta de trabalho e algumas situações pessoais. E quando eu terminei, ele estava terminando junto com a de medicina no Paraguai, e eu terminando essa formação. E 3 anos depois, eu estava trabalhando no governo, ganhando como 6 mil reais líquidos, e ele estava ganhando 22 mil reais já líquidos, trabalhando 4 horas por dia, e mais alguns plantões que ele fazia, e eu estava trabalhando de 8 a 16 horas por dia. Para ganhar os 6 mil, ele estava ganhando 2 já. E trabalhando num tempo muito menor. Entendo. Uma carga horária muito menor. Então eu hoje, se eu tivesse a oportunidade na época e esse conhecimento, eu teria realmente buscado outra coisa. Claro que os motivos de não ter buscado outra coisa não foram esses, não foi falta de conhecimento, de salário, mas se eu tivesse a oportunidade, eu teria buscado outra carreira, com certeza. Então, uma última pergunta, mais um adendo mais. Se você tivesse uma coisa para falar para quem está começando agora nessa área de informação, área de tecnologia, nessa nossa área que a gente está estudando agora, o que o senhor teria para falar para essas pessoas? Qual uma recomendação? Saia do curso, procure uma carreira. É brincadeira, gente. É assim, se você for continuar, se você está nessa área e pretende continuar, que você realmente foque no que for importante para você. Se o importante é ganhar dinheiro, então busque uma linguagem ou entenda que você vai ter que estudar muitas madrugadas, horários fora da faculdade, para você poder competir no mercado de trabalho naquela área que você acha que vai dar mais dinheiro. Se você quer ter mais tranquilidade, então procure uma área escolha uma área de suporte ou de gerenciamento, se dedique à parte administrativa, e você possa quando sair da faculdade, estar pronto para nessa área. Que desde agora vocês foquem em uma parte que vocês têm mais afinidade, se é administração, se é programação, se é layout, se é ficar sem ver ninguém, trabalhar com banco de dados, alguma coisa. Comece desde agora a observar as matérias que vocês vão ver e definir rotas, metas e objetivos para vocês focarem nessa parte. E quando vocês terminarem, vai ser muito mais fácil para vocês ingressarem no mercado de trabalho, ter a realização profissional baseada no que vocês gostam, que vocês têm mais facilidade. Isso que eu penso sobre vocês que estão estudando agora. Beleza, então. Obrigado pela ajuda, obrigado pela entrevista. Muito obrigado, hein? A gente aprendeu bastante Obrigado. coisa. Não apenas pelo trabalho, é claro, a gente aprendeu bastante coisa sobre a carreira em si, a indústria, o mercado, como é que é exatamente o estudo e as dificuldades, mas foi muito bom estar aprendendo isso tudo mesmo agora. Então, obrigado pela ajuda. Tá, vocês... Então, bom dia para vocês, boa tarde aí, que vocês tenham muito Muito obrigado, hein? Boa tarde pro senhor também.